Em meio ao caos, Maria, a faxineira, agiu com maestria, salvando os filhos de Arthur do engasgo, mesmo, momentos antes, ela tendo sido humilhada publicamente pelo magnata. Mas sua dignidade e habilidade prevaleceram, resgatando as crianças onde os profissionais falharam. Com os pequenos a salvo no hospital, a surpresa final. O sol, um disco pálido e indiferente, esgueirava-se pelas frestas das persianas verticais do arranha-céu de Arthur Vasconcelos, mal tocando o chão polido do saguão principal. Maria das Graças, uma figura miúda encurvada sobre o cabo da vassoura, movia-se com a precisão mecânica de quem já havia varrido incontáveis quilômetros de luxo. Seus cabelos, presos num coque apertado sob a touca simples, pareciam absorver a pouca luz, tornando-a ainda mais discreta. Era uma manhã como tantas outras, pontuada pelo zumbido dos elevadores e o eco distante dos primeiros passos apressados de executivos. Maria era, para a vasta maioria que cruzava seu caminho, um espectro, um borrão no canto do olho, parte da mobília, tão invisível quanto o ar que respiravam, talvez até mais. Ninguém a cumprimentava. Poucos sequer notavam sua presença. Quando o faziam, era com um aceno vago ou um olhar de desdém que deslizava por ela sem se fixar. Era como se a limpeza do chão fosse um ato mágico que se realizava por si só, sem a necessidade de mãos calejadas ou de um coração que pulsava sob o uniforme surrado. Seu uniforme, aliás, era um símbolo de sua condição. Um tecido gasto de um cinza tão monótono quanto sua rotina, que parecia absorver qualquer resquício de individualidade. Os bolsos, muitas vezes vazios, escondiam apenas um lenço amassado e, às vezes, uma fotografia desbotada. A foto de sua neta, Sofia. Sofia era o raio de sol que rompia a névoa da invisibilidade de Maria. Mas Sofia também era o motivo do aperto constante em seu peito, uma dor silenciosa que a acompanhava em cada varrida, em cada balde de água carregado. A menina, tão pequena, com seus olhos grandes e curiosos, estava doente. Uma doença rara, com um nome complicado que Maria mal conseguia pronunciar, e um tratamento que parecia inatingível. Cada centavo suado, cada músculo dolorido ao fim do dia era por Sofia, para garantir que ela tivesse uma chance, para que a pouca vida que Maria ainda carregava dentro de si pudesse ser canalizada para a pequena existência frágil que dependia dela. Não era sobre ser vista, era sobre salvar. O relógio na parede do saguão marcava 8h15. O fluxo de pessoas aumentava, ternos caros, saltos finos, pastas de couro lustroso. As vozes ecoavam, fragmentos de conversas sobre milhões, fusões, mercados. Maria escutava tudo e nada ao mesmo tempo. Era um ruído de fundo, a trilha sonora de um mundo que não era o seu. De repente, a porta giratória parou de girar bruscamente. Entrou Arthur Vasconcelos, o magnata imobiliário em pessoa. Ele não entrava, ele irrompia. Seus passos firmes e pesados eram o prelúdio de sua presença dominadora. Os ombros largos, o terno impecavelmente cortado, a expressão de quem era dono do mundo e de quem exigia que todos soubessem disso. Seus olhos azuis, gélidos como um iceberg, varriam o ambiente, parando apenas para lançar olhares de desprezo calculados sobre qualquer um que ousasse estar em seu caminho. Maria, que se ocupava com uma mancha persistente perto da entrada do elevador privativo de Arthur, sentiu um arrepio na espinha. Não era medo, era a velha e conhecida indignação silenciosa que a acompanhava desde muito jovem. Aquele sentimento de injustiça que queimava, mas que era preciso engolir. Arthur parou a poucos metros dela, sem vê-la de fato. Seus olhos estavam fixos em um grupo de executivos que o aguardavam, mas sua mão direita, impaciente, fez um gesto brusco, como se quisesse afastar algo invisível. Maria, que estava agachada para esfregar o chão, foi atingida de raspão pela pasta de couro do magnata, desequilibrando-a. Ela soltou um pequeno ofego e quase caiu. "Cuidado, mulher! Não enxerga por onde anda?" A voz de Arthur, cortante como vidro quebrado, reverberou no saguão.
Não era uma pergunta, era uma censura. Sua testa se enrugou em uma expressão de nojo, como se a simples presença de Maria fosse uma afronta pessoal. Esses funcionários da limpeza, sempre atrapalhando. Deixem os profissionais cuidarem do que realmente importa. Ele nem esperou uma resposta. Na verdade, nem a olhou nos olhos. Seu desprezo era tão absoluto que Maria sequer merecia um segundo de sua atenção. Os executivos que o acompanhavam, antes tensos, soltaram risinhos contidos e disfarçados. Alguns pigarrearam, outros desviaram o olhar, constrangidos ou cúmplices. Ninguém fez menção de ajudar Maria, que se recompunha lentamente, sentindo o calor da vergonha subir por seu pescoço. Era um show diário de humilhação silenciosa. Maria sentiu a dor familiar apertar seu peito, mas a chama da dignidade ferida acendeu-se, forte e silenciosa como sempre. Ela endireitou a postura, pegou o balde com a mesma firmeza de antes e continuou a limpar, como se nada tivesse acontecido. Seu olhar, embora por um instante tenha se fixado nas costas imponentes de Arthur, não continha ódio, apenas uma determinação inabalável. Uma promessa silenciosa de que um dia o mundo veria que a invisibilidade não significava inexistência e que a sujeira nem sempre estava no chão. O saguão principal do edifício Vasconcelos estava transformado. O brilho frio do mármore agora se misturava ao calor dourado de lustres opulentos, refletindo-se em taças de cristal e nos sorrisos polidos de convidados que se moviam como peixes em um aquário de luxo. A fragrância de orquídeas raras e o cheiro adocicado de champanhe caro pairavam no ar, abafando o aroma de desinfetante que Maria conhecia tão bem. Era o evento de gala anual da Vasconcelos Holdings. Uma noite para exibir poder e influência, onde cada detalhe era meticulosamente planejado para impressionar. Maria das Graças, com seu uniforme cinza chumbo, sentia-se um paradoxo ambulante naquele cenário. Ela era o avesso daquele brilho, uma sombra discretamente eficiente, encarregada de apagar qualquer imperfeição que pudesse macular a fachada de perfeição. Com um pano úmido e uma pequena escova, ela se dedicava a uma mancha teimosa de vinho tinto que havia manchado um trecho do mármore perto de um arranjo floral gigantesco. Suas mãos calejadas trabalhavam com a agilidade de quem conhecia cada veia daquele chão, cada poro daquela pedra. A música clássica, que antes era um mero murmúrio no fundo, aumentou ligeiramente, e a conversa animada da elite corporativa se tornou um burburinho quase ensurdecedor. Maria estava agachada, a atenção totalmente focada na mancha, quando sentiu uma presença imponente se aproximar. Não precisou levantar os olhos para saber quem era. O ar ao redor de Arthur Vasconcelos sempre parecia mais denso, carregado de uma autoridade inquestionável, e o aroma de seu perfume, amadeirado e penetrante, era inconfundível. Ela tentou se encolher ainda mais, mover-se para fora do caminho antes que ele a notasse. Mas era tarde demais. Um empurrão brusco e inesperado atingiu seu ombro, forte o suficiente para fazê-la desequilibrar. O pano úmido escapou de suas mãos e caiu com um baque molhado no chão, perto da mancha que ela lutava para remover. Maria ofegou, lutando para não cair completamente, seus joelhos protestando contra o impacto súbito no mármore frio. Mas o que é isso? Cuidado por onde anda, mulher! A voz de Arthur Vasconcelos irrompeu, não como uma reprimenda, mas como uma trovoada de desprezo. Seus olhos azuis, antes fixos em um ponto distante do salão, agora se voltaram para Maria, mas sem realmente vê-la, apenas a figura agachada que o atrapalhava. A expressão em seu rosto era de nojo patente, como se ela fosse uma sujeira inesperada em seu caminho impecável. Maria se endireitou lentamente, sentindo o calor da vergonha subir por seu pescoço, tingindo suas orelhas. Aqueles olhos gélidos a varriam como um raio laser, avaliando-a de cima a baixo, e em seguida um arrepio percorreu sua espinha. Ela conseguiu vislumbrar a pasta de couro preta que Arthur carregava em sua mão direita, a mesma que a havia atingido. Não fora um acidente.
Fora um gesto calculado de superioridade. Sempre a mesma coisa com essa gente da limpeza. Arthur continuou, sua voz carregada de ironia mordaz, alta o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. Ele fez um gesto desdenhoso com a mão, como se afastasse uma mosca incômoda. Atrapalhando o fluxo, não se preocupe, faxineira, nem todo lixo precisa ser varrido imediatamente. As palavras caíram sobre Maria como pedras pesadas, cada uma delas pesando em seu peito já apertado. Ela sentiu o olhar dos convidados sobre si. Alguns risinhos abafados pipocaram ao redor, como pequenas farpas. Um grupo de executivos que acompanhava Arthur tentou disfarçar sorrisos, alguns desviando o olhar, outros lançando-lhe um misto de pena e superioridade. Ninguém interveio. Ninguém fez um movimento para ajudá-la. Ela era, naquele momento, o espetáculo da humilhação, uma prova viva da disparidade entre eles. A chama da indignação silenciosa de Maria acendeu-se, ardendo em seu íntimo. Era a mesma chama que a impulsionava a trabalhar mais, a suportar mais, a sonhar com um futuro para Sofia, onde a pequena nunca teria que sentir tal humilhação. Seus olhos, que antes poderiam ter marejado de dor, agora se tornaram firmes, mesmo que ninguém os percebesse. Ela sentiu a força interior que sempre a guiou, uma força forjada em anos de sacrifícios e desprezo. Arthur, alheio à tempestade silenciosa que se formava nos olhos da faxineira, virou as costas com um flourish dramático. "Agora, se me dão licença", ele disse aos executivos, a voz recuperando seu tom imperioso. "Temos negócios a discutir, coisas que realmente importam." Maria respirou fundo, o ar parecendo pesado em seus pulmões. Lentamente, ela se abaixou e apanhou o pano que caíra, suas mãos firmes, apesar do tremor interno. A mancha de vinho ainda estava lá, um lembrete do incidente. Ela recomeçou a esfregar com uma intensidade renovada, a vassoura se tornando uma extensão de sua vontade. Cada movimento, cada fibra muscular, um ato de resistência silenciosa. O brilho dos sapatos caros passando por ela, o aroma do perfume importado, as risadas distantes, tudo era agora um mero pano de fundo para a sua determinação. Naquele instante, Maria das Graças não era apenas uma faxineira. Era a representação da dignidade inabalável, uma muralha invisível contra o preconceito de um mundo que teimava em não vê-la. Ela continuou seu trabalho, sabendo que, para alguns, o lixo podia ser varrido, mas o valor de uma vida não podia ser descartado com um gesto de desdém. E naquele salão de gala, onde o luxo tentava ofuscar a humanidade, Maria das Graças era a única que, de fato, via a sujeira real. O burburinho elegante do gala foi subitamente rasgado por um som estridente, um grito agudo que perfurou o ar como uma faca. Não era um grito de alegria ou de celebração, mas um de puro horror. A música orquestral, que embalava as conversas e o tilintar dos cristais, engasgou e morreu, substituída por um silêncio abrupto e pesado que pairou sobre o salão como uma mortalha. Todos os olhares, antes dispersos em conversas frívolas ou na admiração do luxo, convergiram para o mesmo ponto, a área da piscina interna, um oásis azul turquesa que momentos antes servia como cenário de descontração para as crianças dos convidados. O brilho da água agora parecia ameaçador, refletindo a luz dos lustres em cintilações gélidas. Maria, que acabara de terminar de limpar a mancha de vinho e estava se dirigindo discretamente para a cozinha, sentiu o arrepio gélido do medo percorrer sua espinha. O grito, ela reconheceu, viera da voz de uma mulher desesperada, uma das babás que cuidavam das crianças. Seu coração, já tão acostumado com a dor silenciosa, apertou-se com uma angústia diferente. E então o caos. Corpos se moveram em uma avalanche confusa. As risadas e os sorrisos polidos se desvaneceram, substituídos por expressões de pânico descontrolado. Uma mulher em um vestido de seda esvoaçante apontava freneticamente para a piscina.
a voz embargada pelo terror. Arthur Vasconcelos, que estava no centro de um círculo de executivos, sua face ainda tingida pela arrogância do momento anterior, virou-se bruscamente. Seu semblante, antes intocável, contorceu-se em uma máscara de desespero cru. Meus filhos, ele vociferou, a voz rouca quase irreconhecível. A palavra filhos parecia rasgar sua garganta. A cena que se desenrolou diante dos olhos de Maria e de todos os presentes era digna de um pesadelo. Na borda da piscina, um dos filhos de Arthur, um menino loiro de uns 7 anos, estava sendo tirado da água por um segurança. Seu corpo pequeno e inerte estava azul arroxeado, os lábios pálidos. A água escorria de suas roupas, formando pequenas poças no chão de mármore. Perto dali, a babá, aos prantos, tentava desesperadamente desengasgar a outra criança, uma menina um pouco mais nova, que se debatia, o rosto se contorcendo em uma careta sufocada, as mãos agarrando a garganta. Ela estava perdendo a cor rapidamente. Socorro, ele não respira, ela está engasgando. A babá gritava, a voz fina e histérica. O salão, que antes era o palco do luxo, agora se transformara em um cenário de terror absoluto. A agitação era palpável, um medo frio que se espalhava de pessoa para pessoa. Os convidados, antes tão altivos, agora estavam paralisados. Alguns com as mãos na boca, outros com os olhos arregalados de horror, incapazes de reagir. O aroma de flores e champanhe foi sufocado pelo cheiro metálico do pânico e da urgência. Arthur Vasconcelos, o homem que comandava impérios com um aceno de mão, estava em frangalhos. Sua face, antes impecável, estava pálida e coberta de um suor frio que escorria por suas têmporas. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora estavam arregalados de terror genuíno, fixos nos corpos flácidos de seus filhos. Ele tentava avançar, mas suas pernas pareciam tê-lo traído. Um guarda-costas robusto o segurava, talvez para evitar que ele pulasse na piscina sem pensar. "Façam alguma coisa! Chamem os médicos, agora!" Arthur berrava, sua voz ecoando com uma impotência avassaladora. O dinheiro, o poder, a arrogância, nada disso valia de absolutamente nada naquele momento. A vida de seus herdeiros, o futuro de sua linhagem, estava por um fio. Ele era, pela primeira vez em muito tempo, apenas um pai desesperado, confrontado com a fragilidade da existência. Médicos, que faziam parte da equipe de segurança VIP e estavam presentes no evento, correram para a cena. Um deles, um homem corpulento de terno impecável, tentou realizar compressões torácicas no menino afogado, mas parecia desajeitado, seus movimentos hesitantes. Outro, com uma maleta preta, tentava alcançar a boca da menina, mas seus dedos tremiam. O tempo, que antes se arrastava na rotina de Maria, agora parecia correr em um ritmo alucinante. Cada segundo era uma eternidade de agonia. A tensão no ar era quase insuportável. Os murmúrios dos convidados eram substituídos por ofegos e sussurros de "Meu Deus, eles não vão conseguir". O suor escorria pelo rosto dos especialistas, cujas tentativas frenéticas e descoordenadas apenas aumentavam a sensação de desespero e frustração. A vida dos filhos de Arthur Vasconcelos estava se esvaindo. E ninguém, nem mesmo os profissionais de elite que ele pagava regiamente, parecia capaz de detê-la. Maria das Graças, antes uma sombra, observava a cena de um canto. Seus olhos, que haviam visto tanta miséria em sua vida, agora se fixavam nos corpos frágeis das crianças. Em seu peito, o aperto familiar da preocupação com Sofia se fundia com a urgência daquele momento. Ela sabia. Ela podia ver a ineficácia, o pânico que cegava até mesmo os que deveriam saber. E uma voz dentro dela, aquela mesma voz que a impulsionava a lutar por Sofia, começou a ecoar. Ela sabia o que fazer. A habilidade oculta, forjada em anos de situações limite em hospitais de campanha, estava gritando para ser libertada. O caos do império de Arthur Vasconcelos estava prestes a colidir com a calma e a competência de sua faxineira invisível. O destino dos dois mundos, o da arrogância e o da humildade,
estava prestes a se cruzar de forma drástica e inesperada. O grito do pânico continuava a ecoar pelo salão, reverberando nas colunas de mármore e nas taças de cristal agora esquecidas sobre as mesas. Os especialistas, os médicos e seguranças de alto nível que Arthur Vasconcelos empregava para garantir a segurança e o bem-estar de sua família e seu império, se moviam como baratas tontas em torno dos dois pequenos corpos. O ar estava pesado com a mistura sufocante de desespero e ineficácia. O Dr. Almeida, um cardiologista renomado com quem Arthur pagava uma fortuna para ter à disposição, estava ajoelhado ao lado do menino afogado. Seu terno impecável, agora amassado e molhado, o rosto pálido e coberto de suor. Suas mãos, acostumadas a cirurgias precisas e diagnósticos complexos, tremiam visivelmente enquanto ele tentava, com movimentos desajeitados, realizar compressões torácicas no peito frágil do garoto. Cada compressão parecia mais uma súplica do que uma ação médica, e a falta de ritmo era evidente até para um leigo. Os lábios do menino continuavam azuis, e não havia sinal de vida em seus olhos sem foco. Ele não reage, balbuciou o Dr. Almeida, a voz embargada pelo pânico, quebrando a fachada de profissionalismo. Sua testa estava franzida, os olhos arregalados, não com a concentração de um médico salvando uma vida, mas com a angústia de quem estava falhando espetacularmente. Ao seu lado, um dos seguranças, um homem musculoso que se gabava de ser ex-militar, tentava de forma igualmente desajeitada abrir a boca do menino, parecendo mais preocupado em não quebrar os dentes do que em garantir a passagem do ar. Enquanto isso, a poucos metros, a menina que engasgava lutava por cada sopro de ar. Seus pequenos pulmões guinchavam e o som era dilacerante. A doutora Beatriz, uma pediatra com uma reputação impecável na alta sociedade, estava tentando aplicar a manobra de Heimlich, mas seus movimentos eram hesitantes, o medo paralisando sua habitual destreza. Ela batia nas costas da menina com uma força insuficiente, suas mãos tremendo. "Saia da frente! Deixe-me ver! Está engasgando!" A doutora Beatriz gritava mais para si mesma do que para a babá histérica que se agarrava à criança. Mas seus olhos azuis, outrora tão confiantes, estavam cheios de lágrimas de frustração. Ela parecia incapaz de pensar, dominada pela pressão e pela inaptidão. O rosto da menina estava roxo e um fio de saliva escorria por seu queixo. O objeto que a sufocava parecia implacável. Arthur Vasconcelos, o magnata arrogante que minutos antes esbanjava desprezo, agora estava desfigurado pelo terror. Sua face, antes impecável, estava pálida e coberta de um suor frio que escorria por suas têmporas. Seus olhos azuis, antes gélidos, estavam agora arregalados, dilatados pelo horror, fixos nos seus filhos. Ele tentava dar ordens, mas as palavras saíam de sua boca em um grunhido incoerente. "Façam alguma coisa! Qualquer coisa!" Ele berrava, a voz rouca, quase um lamento. Seu corpo estava paralisado, uma estátua de desespero. O homem que controlava milhões com um estalar de dedos, que fazia mercados tremerem com uma ligação, agora era um amontoado de impotência. A fortuna, o prestígio, o poder, nada disso conseguia comprar um sopro de vida para seus filhos. A ironia era cruel, um golpe brutal em sua presunção. Os convidados, antes elegantes e sofisticados, agora eram uma massa amorfa de olhares horrorizados. Alguns murmuravam orações, outros prendiam a respiração, como se pudessem com isso emprestar ar aos pulmões das crianças. O silêncio da impotência era quase tão ensurdecedor quanto os gritos de pânico. O luxo do salão parecia zombar da tragédia, com os lustres opulentos iluminando a cena com uma frieza cruel. Maria das Graças, que observava a tudo de uma distância estratégica, sentia o aperto no peito intensificar-se. Não apenas pela compaixão pelas crianças, mas pela frustração que queimava em seu próprio conhecimento.
Ela via a ineficácia, o pânico generalizado que cegava até mesmo os que detinham diplomas e títulos. Seus olhos percorriam os movimentos desajeitados dos profissionais e uma certeza gelada a invadia. Eles não conseguiriam. O tempo estava se esgotando. Um dos médicos tentou usar um desfibrilador portátil no menino, mesmo sem um pulso detectável, numa tentativa desesperada de algo. Qualquer coisa. A doutora Beatriz, em um acesso de histeria contida, quase derrubou a menina enquanto tentava novamente a manobra de Heimlich. Era um show de horrores para quem, como Maria, conhecia os protocolos de emergência. Sabia a sequência exata, a pressão correta, a calma necessária. Arthur, vendo a ineficácia e o desespero de sua equipe, soltou um urro de fúria e impotência. "Inúteis! Todos vocês são inúteis!" ele gritou, dirigindo-se aos profissionais, os olhos vermelhos e inchados. Ele se agarrou aos próprios cabelos, puxando-os, como se tentasse arrancar a dor que o consumia. O chão de mármore, impecavelmente limpo por Maria, parecia agora manchado pela iminente tragédia. A cada segundo que passava, a esperança diminuía. O rosto da menina estava quase completamente roxo, e o menino afogado permanecia flácido, sem vida. A vida de ambos estava por um fio tão tênue que mal se podia ver. E nesse abismo de desespero, onde o poder e a riqueza falhavam miseravelmente, a calma e a competência de uma simples faxineira estavam prestes a ser a única luz. Maria sentiu um impulso irrefreável. Não era hora de invisibilidade, era hora de agir. O ar estava denso, quase irrespirável, saturado com o cheiro de desespero e a ineficácia dos que se diziam profissionais. Os murmúrios dos convidados haviam diminuído para sussurros aterrorizados, pontuados por soluços e ofegos. No centro daquele turbilhão de pânico, Arthur Vasconcelos estava desabando, sua face contorcida em uma máscara de agonia. Seus gritos de impotência haviam se transformado em um lamento rouco, quase um gemido primal de pai, vendo seus filhos se esvaírem. Maria das Graças, que observava de sua posição discreta, sentiu a urgência daquele momento como um soco no estômago. O relógio imaginário em sua mente corria sem piedade. Ela podia ver a confusão nos olhos dos médicos, a hesitação em seus movimentos, a falta daquela calma cirúrgica que a emergência exigia. Era o pânico que os cegava, transformando seus diplomas e anos de estudo em pedaços de papel sem valor. Em sua vida, Maria havia enfrentado a morte muitas vezes, não a morte anunciada, mas a morte súbita, traiçoeira, que exigia uma ação imediata e decisiva. Em seus anos como técnica de enfermagem em um hospital de campanha, ela vira olhos se apagarem e corações pararem, mas também vira a vida voltar a brilhar quando as mãos certas agiam no momento certo. Aquele conhecimento, antes uma recordação distante de uma vida que ela pensava ter deixado para trás, agora pulsava em suas veias, um chamado irrecusável. Seus olhos fixaram-se nos pequenos corpos flácidos dos filhos de Arthur, o menino pálido e arroxeado e a menina debatendo-se contra a asfixia com o rosto quase lilás. A imagem de Sofia doente, sua própria neta, se projetou em sua mente. Um lembrete vívido da fragilidade da vida e da força da sua própria motivação. Não era sobre Arthur, sobre a humilhação que ele lhe impusera minutos antes. Era sobre duas vidas inocentes à beira do abismo. Um impulso incontrolável a moveu. Não um impulso de heroísmo grandioso, mas de uma necessidade premente de agir, de usar a habilidade que a vida, de forma tão paradoxal, lhe concedera. Enquanto os seguranças ainda tentavam conter Arthur e os médicos tropeçavam em seus próprios medos, Maria deu um passo adiante. Seus pés, acostumados ao ritmo de esfregar e polir, agora moviam-se com uma determinação silenciosa em direção ao caos. O cheiro de suor e adrenalina era intenso. Ela sentiu os olhares curiosos, alguns talvez até de desprezo, sobre si.
Uma faxineira, em seu uniforme simples, caminhando para o centro de uma emergência de alta sociedade. Era absurdo para eles. Para Maria, era a única coisa lógica a fazer. Ela se aproximou do Dr. Almeida, que continuava a fazer compressões ineficazes no menino. A voz de Maria, embora baixa, cortou o barulho do pânico com uma clareza inesperada. "Com licença, senhor", disse Maria, sua voz ligeiramente rouca de desuso em situações assim, mas firme em sua convicção. "A massagem cardíaca não está correta. Ele precisa de uma ventilação. E a garota precisa da manobra de Heimlich com mais força." O Dr. Almeida, em seu frenesi, mal a ouviu a princípio. Ele estava imerso em seu próprio desespero e na humilhação de sua inaptidão. "O quê? Quem é você? Saia daqui!" Ele rosnou, sem desviar o olhar do menino. Para ele, Maria era apenas mais um estorvo, um sinal da desorganização que se instalara. Mas Maria não se intimidou. Sua calma surpreendente era um contraste gritante com a histeria ao redor. Ela não elevou a voz, não gesticulou em desespero. Seus olhos, que antes pareciam cansados, agora brilhavam com uma determinação ferrenha, um conhecimento inato que superava qualquer título. Ela repetiu com mais clareza, direcionando seu olhar para Arthur, que a olhou com olhos injetados de lágrimas e raiva. "Se não agirmos rápido e corretamente, eles não terão chances. Eu sei o que precisa ser feito. Já vi isso antes. Posso ajudar." A oferta de Maria, vinda de sua posição humilde, foi como uma pequena brisa em um furacão. Por um instante, o caos pareceu diminuir, e alguns dos convidados mais próximos, que haviam parado de gritar, viraram-se para Maria, as sobrancelhas franzidas em descrença. Uma faxineira, oferecendo ajuda em uma emergência médica de alta complexidade, quando os renomados médicos de Arthur falhavam, era a mais pura audácia. Arthur Vasconcelos, seu rosto banhado em lágrimas e suor, finalmente ouviu as palavras. Seus olhos, vermelhos e inchados, pousaram em Maria. Ele a viu, não como a faxineira invisível de antes, mas como uma figura incongruente, uma mancha em seu palco de desgraça. A ideia de que aquela mulher, a faxineira invisível que ele acabara de humilhar, pudesse ter a solução para o seu dilema, era não apenas ultrajante, mas hilária em sua absurdez. A boca de Arthur se contorceu em um sorriso amargo, que rapidamente se transformou em uma gargalhada rouca e debochada. Não era uma risada de alívio, mas de zombaria cruel. "O que você vai fazer limpar a sujeira com o coração, faxineira?" Ele vociferou, a voz carregada de veneno, alta o suficiente para que todos no salão pudessem ouvir. "Vai varrer a morte para fora do meu filho? Volte para a sua vassoura, mulher. Deixe os profissionais fazerem o trabalho deles." Seus olhos azuis, antes marejados de pânico, agora brilhavam com uma arrogância renovada, um reflexo automático de sua superioridade de classe. Ele fez um gesto desdenhoso com a mão, como se estivesse dispensando um serviçal insolente. O Dr. Almeida, que estava ao lado de Arthur, levantou os olhos da criança inerte e lançou um olhar de repreensão a Maria, um misto de fúria e exasperação. A doutora Beatriz, ainda lutando com a menina engasgada, soltou uma risada nervosa, quase histérica, que ecoou pela sala. Os convidados, que antes estavam emudecidos pelo horror, agora começaram a reagir ao espetáculo. Pequenos grupos se formavam, e os sussurros de "absurdo", "quem ela pensa que é", "que atrevimento", pipocavam por todo o lado. Alguns ergueram as mãos em gestos de desdém explícito, balançando a cabeça em sinal de desaprovação. Outros, mais audaciosos, soltaram risadinhas abafadas, um coro de escárnio que se juntou à risada de Arthur, criando uma sinfonia cruel de humilhação. "Por favor, senhora", disse um dos seguranças, com a voz séria, tentando empurrar Maria gentilmente para longe. "Isso não é lugar para a senhora. Precisamos de espaço." Maria sentiu as palavras de Arthur e os olhares dos presentes como punhaladas em seu coração.
O calor da vergonha subiu novamente, mas desta vez não a fez encolher. Pelo contrário, acendeu uma chama gelada de determinação em seu peito. A humilhação era um fardo pesado, mas as vidas dos pequenos Vasconcelos eram mais importantes do que seu orgulho ferido. Ela não estava ali por reconhecimento, mas por uma causa maior, por uma vida que clamava por socorro. Ela ignorou o segurança e deu mais um passo à frente, sua voz, embora ainda baixa, ganhando uma inflexão de autoridade inquestionável. Senhor Vasconcelos, o tempo está se esgotando. Suas crianças, eu sei o que fazer. Já trabalhei com emergências médicas. Por favor, me deixe tentar. Arthur, no entanto, estava cego pelo preconceito e pela dor. Tentar o quê, sua faxineira pretensiosa? Ele berrou, as veias de seu pescoço saltadas. Você acha que sua experiência limpando banheiros se compara a anos de estudo e prática médica? É uma piada. Volte para o seu pano e sua água sanitária antes que eu a mande embora daqui de uma vez por todas. Os risos e os comentários depreciativos aumentaram. O chefe está certo. Que petulância. Vá cuidar do seu trabalho, mulher. Maria sentiu a onda de desprezo a engolir, mas seus olhos estavam fixos nos filhos de Arthur, que permaneciam imóveis. Ela sabia que cada segundo de hesitação, cada palavra de escárnio, era um prego no caixão daquelas vidas inocentes. Sua postura permaneceu ereta, um farol de dignidade em meio à tempestade de desprezo. Seu rosto, embora cansado, não demonstrava rendição. Ela havia suportado humilhações maiores e sairia dessa também. O importante agora não era o que pensavam dela, mas o que ela podia fazer. A Dora Beatriz, finalmente conseguindo afastar a babá e tentando sem sucesso uma nova manobra na menina, soltou um lamento frustrado. Não consigo, eu não sei mais o que fazer. Foi nesse instante, com a confissão da ineficácia dos profissionais ecoando no ar, que Maria deu seu passo mais decisivo. Aquele era o seu momento, o seu chamado. A faxineira invisível estava prestes a mostrar que o valor de uma vida não se mede por cifrões, mas pela coragem e pelo conhecimento de um coração que por muitas vezes foi subestimado. O palco estava montado para a revelação explosiva. O eco das gargalhadas e o desprezo de Arthur Vasconcelos ainda pairavam no ar, cortando a dignidade de Maria como lâminas invisíveis. Mas naquele instante, algo em Maria mudou. A chama gelada de determinação que ardia em seu peito se transformou em uma fúria silenciosa, não por Arthur, mas pela injustiça brutal que ameaçava duas vidas inocentes. A voz do magnata, o riso dos convidados, os olhares de desprezo, tudo se tornou um ruído de fundo distante. Apenas a urgência dos pequenos corpos inertes à sua frente importava. Seus olhos, que momentos antes eram um poço de cansaço e resignação, agora brilhavam com uma clareza assustadora, a mente de Maria trabalhando em uma velocidade que ninguém ali poderia imaginar. Os anos em hospitais de campanha, a adrenalina pulsando em cada emergência, os treinamentos exaustivos de primeiros socorros. Tudo veio à tona, nítido e preciso. Ela não era mais a faxineira invisível, era a técnica de enfermagem experiente, a salvadora de vidas. Com uma calma que beirava o sobrenatural em meio ao caos, Maria avançou. Seu movimento foi tão inesperado e decidido que o segurança que tentava afastá-la recuou um passo, pego de surpresa. Ela se ajoelhou rapidamente ao lado do menino afogado, ignorando o doutor Almeida, que ainda se atrapalhava com compressões ineficazes. "Afaste-se, por favor!" A voz de Maria era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o médico, por um breve instante, hesitar e recuar. Seus dedos já estavam na jugular do menino, verificando o pulso. Nada. Um som de desespero escapou de seus lábios. Ela posicionou suas mãos sobre o peito do garoto com uma precisão que contrastava brutalmente com a falta de destreza do médico. Suas compressões torácicas eram rítmicas, profundas e eficientes.
Ela alternou com respirações de resgate boca a boca, inclinando a cabeça do menino para garantir a via aérea. Um movimento instintivo e perfeito. Cada ação era deliberada, sem hesitação, sem desperdício de energia. Ela não estava apenas tentando, estava executando. Os olhos de Arthur Vasconcelos, que a observava com a boca aberta, se arregalaram. Ele podia não entender de medicina, mas a diferença gritante entre os movimentos de Maria e os do Dr. Almeida era inegável. O médico corpulento, antes tão autoconfiante, agora olhava para Maria com uma mistura de choque e um incômodo reconhecimento de sua própria incompetência. Enquanto Maria trabalhava no menino, ela ouviu a menina engasgando perto dali, o som agonizante de seus pequenos pulmões lutando por ar. A doutora Beatriz ainda batia fracamente em suas costas. Com um rápido movimento, Maria levantou a cabeça. "Com licença", ela disse com a mesma voz calma, mas firme. "Ataque à obstrução. Manobra de Heimlich com força. Pelo amor de Deus, ela está perdendo a consciência." Sem esperar por permissão, Maria se levantou e, em 2 passos rápidos, estava ao lado da menina. Gentilmente, mas com firmeza, ela moveu a doutora Beatriz, que estava paralisada, e posicionou-se atrás da criança. Seus braços envolveram a pequena, e suas mãos se uniram acima do umbigo. Com um puxão para cima e para dentro, preciso e potente, Maria aplicou a manobra. 1 vez, 2 vezes. Na terceira compressão, um som úmido e asqueroso preencheu o silêncio tenso. O pedaço de comida que sufocava a menina voou para fora de sua boca, atingindo o chão com um pequeno estalo. A criança, antes lívida e sem ar, soltou um guincho fraco e seus pequenos pulmões encheram-se de ar com um soluço. A cor começou a retornar ao seu rosto. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Era um silêncio diferente do pânico, um silêncio de choque puro. O som da respiração da menina, antes inexistente, agora era o som mais alto e glorioso de todos. Os convidados, que antes riam e zombavam, agora estavam com as mandíbulas caídas, os olhos arregalados em uma mistura de descrença e admiração. Arthur Vasconcelos, seu corpo tremendo, observava Maria com uma mistura de fascínio, aterrorizado e incredulidade. A mulher que ele havia tratado como lixo estava ali, calma e competente, realizando um milagre diante de seus próprios olhos. O Dr. Almeida e a doutora Beatriz, os profissionais que haviam falhado, olhavam para Maria com uma expressão de total humilhação e espanto. A arrogância se desfez em seus rostos, substituída por um vazio abismal. Maria, ignorando todos os olhares, voltou sua atenção total para o menino afogado. Ela continuou as compressões e as ventilações com a mesma precisão, a concentração gravada em seu rosto. Aquele era o seu mundo, o mundo onde cada movimento, cada segundo, era uma batalha entre a vida e a morte, e ela estava ganhando. O milagre estava em andamento, e a faxineira invisível estava finalmente sendo vista. O silêncio que se abateu sobre o saguão do gala era mais profundo do que qualquer som poderia ser. Não era o silêncio respeitoso de um auditório, mas um silêncio atordoado, a súbita suspensão da respiração de dezenas de pessoas em choque. O aroma de pânico começava a dissipar-se, substituído por um cheiro de incredulidade e, para alguns, de uma vergonha avassaladora. Maria, com a testa franzida em concentração, continuava a trabalhar no menino. Seu rosto, antes uma tela de cansaço e resignação, agora irradiava uma calma inabalável, quase mística, que parecia contagiar o ar ao seu redor. As compressões torácicas eram fortes, rítmicas, a cada 5 toques, uma ventilação de resgate. Cada movimento era um golpe contra a morte, uma prece silenciosa, uma declaração de habilidade. E então aconteceu. Um pequeno guincho escapou dos lábios pálidos do menino. Um som frágil, quase imperceptível, mas que ecoou no silêncio como um trovão. Em seguida, um suspiro trêmulo e o pequeno peito se elevou, buscando ar. O rosto azulado começou a recuperar um tom mais rosado,
e os olhos do menino, antes fixos e vazios, piscaram, tentando se ajustar à luz. Maria soltou um pequeno suspiro de alívio, um quase inaudível graças a Deus, e continuou a monitorar a respiração do garoto. Ele ainda estava fraco, mas estava vivo. O milagre estava ali, palpável, testemunhado por todos. O doutor Almeida, que estava a um passo de Maria, com os olhos arregalados, deixou cair a maleta que segurava. O som do objeto batendo no mármore foi abafado pela onda de ofegos que percorreu a multidão. As mandíbulas caíram. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros esfregaram os olhos, como se estivessem acordando de um pesadelo e não acreditassem no que viam. A poucos metros dali, a menina que Maria salvara do engasgo, agora nos braços da babá que chorava de alívio, tossiu novamente, mais forte, e um gemido rouco escapou de sua garganta. Sua respiração, antes laboriosa, começava a se normalizar. A doutora Beatriz, que ainda estava ao lado dela, pálida e trêmula, olhou para a criança em seus braços e depois para Maria, uma expressão de humilhação e espanto indisfarçáveis em seu rosto. Sua reputação, sua confiança, tudo desmoronava diante da evidência daquela faxineira. Mas a reação mais visceral veio de Arthur Vasconcelos. Ele estava em pé, ou melhor, cambaleava, apoiado em um dos seguranças. Seus olhos, antes fixos no desespero de seus filhos, agora estavam cravados em Maria. O desprezo, a raiva, a arrogância que o dominavam minutos antes foram substituídos por um choque avassalador. Ele observava a cena como se estivesse diante de uma miragem, incapaz de processar o que seus próprios olhos testemunhavam. Sua boca estava aberta, mas nenhuma palavra conseguia sair. Era como se sua língua estivesse colada ao céu da boca, seus pensamentos em um turbilhão caótico. O homem que se gabava de sua perspicácia e seu julgamento impecável havia subestimado, humilhado, desprezado a única pessoa capaz de salvar o que havia de mais precioso para ele. A faxineira, a invisível. O rosto de Arthur alternava entre a palidez da incredulidade e o rubor da vergonha profunda. As lágrimas, que antes eram de desespero, agora se misturavam com um sentimento novo e pungente. A humilhação de sua própria arrogância. Ele tentou limpar o suor da testa com uma mão trêmula, mas seus movimentos eram descoordenados, sua mente em frangalhos. Os sussurros voltaram, mas desta vez eram diferentes. Ela conseguiu. É um milagre. A faxineira, ela os salvou. A descrença era seguida por uma onda crescente de admiração e respeito. Os mesmos convidados que riram do desprezo de Arthur agora o olhavam, e olhavam para Maria com uma compreensão chocante. A hierarquia social, tão rigidamente imposta por Arthur, havia sido subvertida de forma espetacular. Maria, alheia à comoção que causara, continuou a monitorar a respiração do menino, seus dedos firmes e seguros. Apenas quando a respiração do garoto se estabilizou e seus olhos abriram completamente, revelando um lampejo de consciência, Maria finalmente se permitiu um pequeno suspiro de alívio. Ela havia cumprido sua parte, havia salvo as vidas. Ela se levantou, seus joelhos doloridos, mas seu espírito inquebrável. O olhar de Arthur a encontrou e, por um instante fugaz, Maria viu algo que nunca imaginara ver nos olhos do magnata. Não mais desprezo, mas um misto de terror e um respeito relutante. Aquele era o momento da reviravolta. O ponto em que o poder do dinheiro e da posição social se ajoelhava diante do valor inestimável da dignidade e da habilidade. A faxineira invisível não era mais invisível. E o império de Arthur Vasconcelos nunca mais seria o mesmo. O caos que outrora dominara o salão de gala agora se transformara em uma cena de alívio e surpresa atônita. As sirenes de uma ambulância, antes distantes, agora rasgavam o ar com uma urgência ensurdecedora, anunciando a chegada dos paramédicos. Quando a equipe de emergência entrou no saguão, seus olhos se arregalaram diante do que viram. A cena que esperavam de desespero e tragédia já estava, de alguma forma milagrosa, sob controle.
Maria das Graças, com a mesma calma que havia demonstrado ao salvar as crianças, afastou-se discretamente para dar espaço aos paramédicos. Seus joelhos doíam e uma leve tontura a atingiu, mas o calor no peito, o calor da missão cumprida, era mais forte do que qualquer exaustão. Ela observou, com um suspiro quase inaudível, enquanto os profissionais verificavam os sinais vitais das crianças e as preparavam para o transporte. O menino, que momentos antes estava inerte e azulado, agora choramingava baixinho, um som que para Arthur Vasconcelos era a mais bela sinfonia. A menina, tossindo ocasionalmente, já tentava se agarrar à babá, a cor voltando ao seu rosto. Arthur, que parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos, cambaleou em direção aos filhos. Seu rosto, antes pálido, agora estava ruborizado, os olhos ainda vermelhos, mas com lágrimas de alívio incontrolável. Ele se ajoelhou ao lado de cada criança, beijando suas testas, murmurando palavras incompreensíveis. O magnata implacável, o homem que esbanjava a arrogância, era agora apenas um pai grato e vulnerável. A doutora Beatriz e o doutor Almeida, os profissionais que haviam falhado tão espetacularmente, assistiam à cena com uma mistura de humilhação e admiração. Seus rostos estavam pálidos e seus olhares se desviavam dos de Arthur, incapazes de sustentar a ironia do momento. A faxineira que eles desprezaram havia feito o que eles, com seus anos de estudo e títulos, não conseguiram. Quando os paramédicos estavam prontos para levar as crianças, Arthur se levantou, seus olhos fixos em Maria. Havia uma luta interna clara em seu semblante. Sua arrogância intrínseca parecia travar uma batalha furiosa contra a avassaladora gratidão. Aquele momento exigia um reconhecimento, algo que a natureza de Arthur Vasconcelos raramente permitia. Ele caminhou em direção a Maria, seus passos hesitantes, como se o mármore sob seus pés tivesse se tornado movediço. Os murmúrios dos convidados cessaram novamente, todos os olhares fixos na interação entre o milionário e a faxineira. Era o clímax de uma peça, onde o herói era a figura menos provável. Maria! A voz de Arthur saiu rouca, quase um sussurro, e pela primeira vez ele a chamou pelo nome. Ela se encolheu ligeiramente, não esperando qualquer menção de sua parte. Ele estendeu a mão, mas não para tocá-la, e sim em um gesto desajeitado de quem não sabia bem o que fazer. Eu não sei como... Meus filhos... Sua voz falhou, e ele engoliu em seco. A palavra obrigado parecia presa em sua garganta, uma barreira invisível imposta por anos de orgulho. Mas a emoção em seus olhos era inegável. Eles brilhavam com uma sinceridade brutal, uma vulnerabilidade que raramente permitia que alguém visse. Você os salvou. Você salvou meus filhos. Ele olhou para os presentes, depois de volta para Maria, como se estivesse buscando as palavras certas em um vocabulário que nunca havia precisado. Eu fui um imbecil. Eu te tratei. Eu sinto muito, muito. Você é uma heroína. As palavras saíram com dificuldade, cada uma delas um reconhecimento doloroso de seu próprio erro. Não foi uma desculpa fluida e fácil, mas uma admissão relutante, quase forçada pela magnitude do evento. Aquele era o auge da humilhação para Arthur. Ser forçado a se ajoelhar, figurativamente, diante de alguém que ele considerava tão abaixo de si. Maria, com a serenidade que lhe era peculiar, apenas acenou com a cabeça. Seus olhos não continham triunfo ou rancor, apenas a quietude de quem sabia seu próprio valor, independente das palavras de terceiros. Ela não esperava um pedido de desculpas, nem mesmo um agradecimento. Ela agira por um instinto maior pela vida. Os convidados observavam, alguns chocados pela súbita humildade de Arthur, outros com um novo e profundo respeito por Maria. O doutor Almeida e a doutora Beatriz, que haviam testemunhado a cena, desviaram o olhar, a vergonha gravada em seus rostos. Aquele momento
a gratidão forçada de Arthur Vasconcelos e a dignidade silenciosa de Maria era um lembrete vívido de que o valor de uma pessoa não estava em seu sobrenome, em seu saldo bancário ou em seus diplomas, mas na capacidade de sua alma de tocar e salvar outras. O império de Arthur podia ser de aço e vidro, mas era a humildade de Maria que havia de fato erguido seus pilares naquele dia. O burburinho no salão de gala, após a partida da ambulância, era diferente. Não era mais o zumbido alegre e despreocupado do início da noite, nem o murmúrio aterrorizado da tragédia. Era um som de espanto e incredulidade, um emaranhado de cochichos e olhares que gravitavam em torno da figura humilde de Maria das Graças. A faxineira invisível havia se tornado, da noite para o dia, o epicentro da atenção. Os convidados, outrora tão ávidos por fofocas sobre negócios e fortunas, agora tinham um novo e chocante tópico. A história de como a simples faxineira havia salvado os filhos do magnata imobiliário Arthur Vasconcelos se espalhou como um incêndio, incendiando o gala e as horas seguintes. Cada detalhe era exagerado, adornado, mas o cerne permanecia o mesmo. Uma mulher subestimada, com uma habilidade inesperada, havia realizado um milagre onde os profissionais falharam. Arthur, por sua vez, estava em um turbilhão de emoções complexas. No hospital, ao lado dos leitos dos filhos, ele sentia o alívio esmagador por tê-los de volta, ainda que frágil. Mas misturado a esse alívio, havia um sentimento corrosivo de humilhação. A imagem de Maria, calma e competente, agindo com precisão enquanto seus médicos particulares entravam em pânico, estava gravada a ferro e fogo em sua mente. Ele havia, com sua arrogância cega, desprezado a única pessoa capaz de salvar o que havia de mais precioso em sua vida. A ironia era cruel, um lembrete constante de sua própria falha de julgamento. Seu assistente pessoal, um jovem executivo chamado Lucas, entrava e saía da sala de espera, tentando acalmar os nervos do chefe. Senhor Vasconcelos, a mídia está ligando sem parar. Querem saber sobre o incidente e sobre ela. Lucas hesitou, a palavra faxineira parecendo estranha em um contexto tão grandioso. Arthur sibilou, os olhos azuis faiscando perigosamente. Mídia que se danem. Eu não quero mais saber de nada disso. Meus filhos estão bem, é o que importa. Mas a negação não conseguia disfarçar o tremor em sua voz. A verdade é que a notícia já estava correndo e ele sabia. Sua imagem de infalibilidade havia sido arranhada, não por um revés financeiro, mas por uma lição de humanidade vinda de onde menos esperava. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro na sala, um leão enjaulado em sua própria presunção. A cena no salão de gala se repetia em sua mente. O riso, o desprezo, a oferta silenciosa de Maria e então a reviravolta chocante. Ele sentiu um misto de fúria impotente pela sua cegueira e uma gratidão relutante que o incomodava. Era um paradoxo emocional que o sufocava. Encontre a Lucas, Arthur finalmente ordenou, sua voz baixa e rouca. Encontre Maria das Graças. Eu preciso falar com ela. Formalizar minha gratidão. A frase formalizar minha gratidão soou mecânica, quase forçada, como se ele estivesse cumprindo uma obrigação, não um desejo genuíno. A arrogância ainda lutava, mas a gratidão, mesmo que a contragosto, começava a vencer. Lucas assentiu, aliviado por ter uma ordem clara. Ele sabia que o chefe, apesar de sua fachada de dureza, estava profundamente abalado. E ele, Lucas, havia testemunhado a cena. Vira a precisão de Maria, a forma como ela se movia com a serenidade de um anjo em meio ao inferno. Aquela mulher não era apenas uma faxineira. Enquanto Maria retornava à sua vida rotineira, exausta, mas com o coração mais leve pela vida das crianças salvas,
A roda do destino já girava a seu favor. Ela não tinha ideia do burburinho que havia deixado para trás, das conversas que pairavam sobre seu nome nos círculos mais exclusivos da cidade. Sua única preocupação era chegar em casa e verificar como estava Sofia. O hospital da neta, com seus custos exorbitantes, era uma realidade muito mais palpável do que a gratidão de um milionário. Mas Arthur, em sua suíte no hospital, não conseguia se livrar da imagem de Maria. Sua mente, sempre tão focada em números e contratos, agora se debruçava sobre a questão daquela mulher. Quem era ela? De onde vinha tal habilidade? A semente da curiosidade, misturada com uma ponta de remorso, começava a germinar em seu coração endurecido. Ele sabia que precisava fazer algo, não apenas pela imagem, mas por uma dívida que o dinheiro por si só não podia pagar. A humildade, ironicamente, havia plantado uma semente de mudança no coração do magnata. O impacto do ato heróico de Maria estava apenas começando a se desenrolar, e suas implicações iriam muito além de um simples obrigado. A semana que se seguiu ao evento de gala, no edifício Vasconcelos, foi um borrão para Maria das Graças. Ela voltou à sua rotina exaustiva, mas com uma diferença sutil. Os olhares já não a atravessavam com a mesma indiferença. Havia uma curiosidade, uma ponta de respeito relutante e até mesmo um ou outro cumprimento sussurrado por parte de funcionários que antes a ignoravam. A notícia de seu ato heróico havia se espalhado. Um murmúrio que teimava em ecoar pelos corredores, chegando aos ouvidos mais desatentos. Maria, no entanto, não dava atenção a isso. Sua mente estava fixada em Sofia. A pequena estava se recuperando, mas o tratamento era longo e caro, uma montanha intransponível de despesas que a preocupava dia e noite. Seus músculos doíam, seu corpo clamava por descanso, mas a necessidade de prover para a neta era o combustível que a mantinha de pé. Em seu turno da tarde, enquanto limpava o último andar executivo, o mesmo onde ficava o escritório de Arthur Vasconcelos, Maria foi abordada por Lucas, o assistente pessoal do magnata. Lucas, que antes mal a notava, agora olhava com uma expressão de respeito genuíno, misturada com uma ponta de nervosismo. "Senhora Maria, com licença", Lucas começou, sua voz mais formal do que o habitual, mas sem o menor traço de desprezo. "O senhor Vasconcelos gostaria de vê-la, no escritório dele. Agora." Maria sentiu um aperto no peito. Sua primeira reação foi de apreensão. Seria uma repreensão por algo? Ou talvez um agradecimento formal, acompanhado de uma gorjeta, algo que ela, em sua experiência, sabia que viria acompanhado de um "muito obrigado" e agora pode voltar para seu lugar. Ela se preparou para o pior, ou para o desprezo disfarçado de gratidão. "Obrigada, Lucas", ela respondeu, sua voz um pouco rouca pela surpresa. "Estarei lá em alguns minutos." Lucas fez um gesto vago com a cabeça, seus olhos ainda carregando a admiração silenciosa. "É importante, senhora Maria. Ele está à sua espera." Maria sentiu a estranheza da situação. Arthur Vasconcelos, o homem que a humilhara e zombara dela, estava à sua espera. Aquele era um mundo invertido. Ela terminou sua tarefa com rapidez, o coração batendo um pouco mais forte do que o habitual. A neta doente era sua prioridade, e qualquer coisa que pudesse aliviar seu fardo era digna de atenção. Ao chegar à porta do escritório de Arthur, Maria hesitou. A madeira escura, polida ao extremo, parecia uma barreira intransponível entre seu mundo e o dele. Ela bateu levemente. "Entre!" A voz de Arthur, mais contida do que o habitual, veio de dentro. Maria empurrou a porta e entrou. O escritório era vasto, com janelas panorâmicas que revelavam a vastidão de São Paulo abaixo. A mesa de Arthur, feita de uma madeira escura e maciça, era o centro de tudo. Arthur estava sentado, não em sua cadeira de poder, mas em uma poltrona lateral, sua postura mais relaxada, porém tensa.
À sua frente, sentado em uma cadeira de couro igualmente luxuosa, estava um homem idoso, de cabelos brancos e uma expressão grave, segurando uma pasta de documentos. O advogado de Arthur, Maria reconheceu. O Dr. Mendes. Arthur levantou os olhos para Maria. E pela primeira vez, seus olhos azuis não continham desprezo, nem mesmo a gratidão forçada. Havia uma complexidade em seu olhar, um misto de respeito recém-descoberto e uma ponta de desconcerto. Maria, Arthur começou, e a formalidade de seu tom era notável. Obrigado por vir. Sente-se, por favor. Ele indicou uma cadeira simples de madeira que Lucas havia discretamente movido para perto da mesa. O contraste entre a cadeira dela e as poltronas dos homens era gritante. Um lembrete sutil da hierarquia que por um momento seria suspensa. Maria sentou-se na beirada da cadeira, as mãos juntas no colo. Ela não tinha ideia do que esperar. Uma compensação financeira? Um pedido de desculpas público? Sua mente vagueava, sempre retornando à imagem de Sofia. Maria, o Dr. Mendes, o advogado, pigarreou, sua voz séria. Estamos aqui hoje para um assunto delicado, referente ao testamento da senhorita Elara Vasconcelos. Maria franziu a testa. Elara Vasconcelos? Quem era essa? Ela não tinha nenhuma relação com a família Vasconcelos, a não ser como uma funcionária invisível. Uma onda de confusão a invadiu. Arthur, que parecia desconfortável, evitou seu olhar. Como sabe, Maria, a senhorita Elara faleceu há algumas semanas, continuou o advogado, sua voz monótona e formal, como se estivesse lendo um obituário. Ela era uma mulher excêntrica, e seu testamento reflete isso. Ele fez uma pausa, levantando os olhos da pasta de documentos para fitar Maria, sua expressão de curiosidade mal disfarçada. Maria sentiu um nó no estômago. Aquilo não era sobre seus filhos, não era sobre o Gala, era sobre algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. O ar no escritório parecia mais pesado, carregado de uma antecipação silenciosa e estranha. No entanto, o advogado continuou, sua voz ganhando um tom de surpresa. Em uma das cláusulas mais inesperadas do testamento, a senhorita Elara Vasconcelos, em virtude de uma grande dívida de gratidão e reconhecimento por um ato de extrema bondade e habilidade que salvou a vida de um membro de sua família, legou toda a sua fortuna a uma única beneficiária. O coração de Maria disparou. Ela olhou para Arthur, que estava com a mandíbula tensa, os olhos fixos na mesa. Não havia raiva, mas uma mistura de surpresa e frustração em seu rosto. Maria estava cada vez mais confusa. De que dívida de gratidão o advogado estava falando? Ela não havia salvado ninguém da família Vasconcelos antes daquele incidente com as crianças de Arthur. O advogado pigarreou novamente, ajustando os óculos. Essa beneficiária é você, Maria das Graças. Aquelas palavras atingiram Maria como um raio. O ar pareceu rarefeito. O zumbido distante da cidade desapareceu. Seu próprio nome, proferido naquele contexto, soava estranho, irreal. Toda a sua fortuna era um conceito que sua mente, acostumada à escassez e à luta diária, sequer conseguia processar. A caneta que o advogado segurava na mão fez um pequeno som ao cair sobre a pasta de documentos. Um som que, no silêncio atordoado, pareceu um estrondo. Maria estava ali, esperando uma modesta recompensa, e agora era confrontada com um testamento que mudaria sua vida de forma inimaginável. O ar estava carregado de um gancho emocional poderoso, levando à revelação final. O ar no escritório de Arthur Vasconcelos estava carregado de uma tensão palpável, mas diferente de qualquer outra que Maria já havia sentido. Não era a tensão do medo, da raiva ou do pânico, era a tensão da incredulidade, da surpresa avassaladora, do choque que reescrevia todas as regras que ela e Arthur conheciam. As palavras do Dr. Mendes, essa beneficiária é você, Maria das Graças, ecoavam no ar, distorcidas, quase irreais. Maria
Sentada na beirada daquela cadeira de madeira simples, sentiu o sangue sumir de seu rosto. Uma vertigem leve a atingiu e ela teve que se apoiar nos joelhos para não desmaiar. Toda a fortuna da excêntrica senhorita Elara Vasconcelos, a ideia era tão distante de sua realidade que parecia um conto de fadas cruel, uma piada de mau gosto. Sua vida inteira havia sido de luta, de apertos, de cada centavo contado. Agora, bilhões de uma pessoa que ela mal se lembrava. Arthur Vasconcelos, seu rosto uma mistura de palidez e um rubor de fúria contida, finalmente encontrou a voz. E ela saiu como um rugido, carregado de todo o desprezo e arrogância que ele tentara, sem sucesso, reprimir nos últimos dias. Que absurdo! Uma faxineira no testamento? Arthur vociferou, as palavras cortando o ar como lâminas. Ele se levantou abruptamente da poltrona, seu punho cerrado batendo na mesa de madeira maciça. O som seco reverberou no escritório silencioso. Seus olhos azuis, antes marejados de alívio e gratidão relutante, agora faiscavam com uma raiva possessiva. Isso é um engano, uma aberração. Minha tia era uma mulher senil nos últimos anos. Como ela poderia legar tudo para ela? O pronome ela era dito com a repulsa de quem pronuncia um palavrão. O Dr. Mendes, o advogado, pigarreou ajustando os óculos. Sua expressão permaneceu impassível, a voz calma, mas firme, como um baluarte contra a fúria de Arthur. Com todo o respeito, Sr. Vasconcelos, o testamento é claro, e a sanidade mental da senhorita Elara foi atestada por 2 psiquiatras independentes antes da redação final. Há testemunhas, documentos, tudo é legalmente irrefutável. Ele fez uma pausa, o olhar se voltando para Maria, que ainda estava em choque, as mãos trêmulas no colo. A cláusula específica menciona um ato de bravura e bondade inesquecíveis, que salvou a vida de um neto da falecida em um acidente automobilístico há cerca de 15 anos. E a subsequente recuperação da própria senhorita Elara de um incidente menor, onde a bondade e os cuidados da beneficiária foram cruciais. A senhorita Elara manteve um registro detalhado de todas as pessoas que a ajudaram ao longo da vida, e em seu leito de morte expressou o desejo de recompensar aqueles cuja compaixão e habilidade superaram a indiferença e a crueldade do mundo. Maria, com a mente ainda em nevoeiro, fez um esforço para puxar as memórias. 15 anos atrás, um acidente de carro, um neto. E então, a lembrança veio à tona, tênue a princípio, depois vívida como um flash. Ela estava a caminho do hospital onde trabalhava quando testemunhara um engavetamento na rodovia. Uma senhora idosa, com o braço quebrado, e um menino pequeno, ferido e inconsciente. Maria, mesmo fora do expediente, agira. Usara seus conhecimentos de primeiros socorros para estancar o sangramento do menino e estabilizá-lo, mantendo a calma enquanto outros entravam em pânico. Ela ficara com a senhora, consolando-a e cuidando de seu braço até a chegada do socorro. A senhora lhe agradecera profusamente, prometendo que nunca esqueceria. Maria, na época, só pensara em cumprir seu dever e seguir sua vida. Nunca imaginou que aquela promessa se materializaria de forma tão grandiosa. Mas isso é impossível, Arthur gaguejou, sua voz diminuindo para um rosnado frustrado. Ele olhou para Maria com olhos que ainda não podiam aceitar a realidade. 15 anos? Ela era apenas uma enfermeira em um hospital de campanha. O desprezo voltou por um instante, como um reflexo condicionado. O advogado pacientemente abriu uma pasta. Aqui estão os registros, Sr. Vasconcelos. A identificação de Maria das Graças, a enfermeira que atendeu o neto da senhorita Elara no local do acidente e, posteriormente, a própria senhorita Elara no hospital local, onde ela elogiou a dedicação e a bondade incomparáveis da senhorita Maria. Ele entregou a Arthur alguns documentos onde o nome de Maria das Graças estava em destaque. Arthur pegou os papéis com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas e a realidade, fria e inegável,
começou a se assentar. A mulher que ele havia humilhado em seu próprio evento de gala, a quem ele chamara de lixo e mandara voltar para a vassoura, era a mesma mulher que, anos antes, havia salvo um de seus próprios parentes mais próximos. Um neto que ele nem sabia que havia sido salvo por ela. A ironia era uma bofetada em seu rosto. Que absurdo! Uma faxineira no testamento? Arthur vociferou novamente, mas desta vez a raiva em sua voz era misturada com uma profunda vergonha e uma ponta de desespero. A frase, antes um brado de desprezo, agora soava como um lamento, a constatação de sua própria pequenez. A máscara de arrogância que ele vestia havia se quebrado completamente. Maria, por sua vez, sentiu uma onda de emoções. Alívio, surpresa, mas acima de tudo, uma profunda e inabalável sensação de justiça. Não era a fortuna que a movia, mas a validação. Anos de subestimação, de invisibilidade, de luta silenciosa, tudo se materializava naquele momento, provando que o valor de uma pessoa não estava em seu sobrenome, em seu saldo bancário ou em seu cargo, mas na decência de seu caráter e na capacidade de fazer a diferença. Ela olhou para Arthur, que estava com a cabeça baixa, os ombros encurvados. A lição era clara e a dor em seu rosto era evidente. O poder do dinheiro e da posição social havia falhado miseravelmente em salvar seus filhos. E uma mulher que ele considerava insignificante havia vindo em seu socorro, apenas para ser recompensada por uma ironia do destino com o que ele mais valorizava: uma fortuna. Senhora Maria, o Dr. Mendes disse, estendendo-lhe um documento. O processo de transferência de bens será iniciado. Seja bem-vinda à sua nova vida. Maria pegou o documento, seus dedos ainda trêmulos, mas seu olhar firme. Ela se levantou da cadeira, sua postura agora ereta, não com a arrogância de Arthur, mas com a dignidade tranquila de quem havia provado seu valor ao mundo. Ela não era mais a faxineira invisível. Ela era Maria das Graças, a mulher que salvou vidas, a mulher que tinha um propósito. E agora ela tinha os meios para cuidar de Sofia, para dar à sua neta a vida que ela mesma nunca tivera. Arthur levantou os olhos e encontrou o olhar de Maria. Não havia triunfo nos olhos dela, nem rancor, apenas uma quietude profunda. E ele, o magnata orgulhoso, finalmente entendeu a duras penas a lição inesquecível. O verdadeiro poder não reside em ações e dinheiro, mas no valor inestimável da dignidade, da compaixão e da força daqueles que são subestimados. O testamento de Elara Vasconcelos não era apenas uma transferência de bens. Era uma declaração de princípios, uma vingança poética da humildade sobre a arrogância. E Maria das Graças era a herdeira não apenas de uma fortuna, mas de uma verdade eterna.